Por isso, eu quero falar um pouco hoje sobre a ceia do Senhor. Algo de maior importância na vida da igreja e que muitas vezes nós estamos negligenciando. Quando nós começamos a pandemia, o isolamento radical do fique em casa, de parar todas as atividades e até mesmo as atividades religiosas, as igrejas começaram a reinventar com as lives para alcançar pessoas, e até eu sou grato a Deus, porque nossa igreja tem realizado esse trabalho e tem alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas. Louvado seja Deus por isso. E nas primeiras lives que nós fizemos, alguns debates que nós tivemos com alguns amigos, alguns pastores, nós chamamos até de amigos de caminhada. Todos nós estamos muito esperançosos que pós-pandemia nós teríamos uma igreja bem mais avivada, bem mais santa, bem mais aquecida pelo Espírito Santo. Eu confesso, irmãos, que eu acho que eu estava equivocado. Confesso que eu acho que eu estava errado. Ao contrário, essa pandemia trouxe um grande esfriamento espiritual na vida das igrejas. Eu não estou falando de coinonia somente, das igrejas. Muitas igrejas estão voltando às suas normalidades. Hoje estava participando ou assistindo um culto da tarde de uma igreja em São Paulo. Percebi também que eles estão tendo as mesmas dificuldades. Isso não é somente em termos de Brasil. No mundo todo, as igrejas estão esfriando. Na Coreia, ela está acontecendo também, esse esfriamento. Então, nós estamos passando por esse tempo difícil de isolamento espiritual, como também de isolamento social, e nós não temos uma motivação no coração para nos reunir. O escritor aos Hebreus, eu falei hoje pela manhã na escola dominical online, o escritor aos Hebreus estava falando sobre uma igreja estressada, cansada, uma igreja que perdeu o seu amor. Eles estavam voltando para o judaísmo, para o ritualismo, para a religiosidade. E estavam afastando uns dos outros. O escritor vai fazendo um apelo para que eles não retrocedessem, para que eles não voltassem à velha vida, para que eles tomassem como os símbolos do Antigo Testamento, ou os acontecimentos do Antigo Testamento, era apenas antítipo de Cristo, ou da igreja. Por isso lá em Hebreus, nos diz no capítulo 10, versículo 25, não abandoneis as vossas congregações,
como é costume de alguns. E até eu estava comentando com o diácono agora há pouco na porta da igreja, dizendo, nossa, mas o pessoal hoje está... É fato que muitos estão viajando, que são ausências justificadas, outros não. E aí ele perguntou, e eu falei, tem muitos que estão se desviando numa brincadeira, mas uma brincadeira com uma certa verdade. Uma certa verdade. Nós estamos, eu não estou dizendo desviando, mas esfriando. A nossa espiritualidade vai se esfriando. E aí mora um grande perigo, porque Jesus disse assim, que o amor de muitos se esfriaria. E se não for esses dias abreviados, até os presbiterianos, até os eleitos de Deus, até os escolhidos se perderiam. O negócio é meio complicado aí, uma chave teológica aí para você debruçar nesta noite, buscar aí ensinamentos, Cavique, abrir o seu computador lá e fazer uma pesquisa, enfim, um esfriamento espiritual. Essa pandemia pode ser algo, eu não diria se veio de Deus, se veio do capeta, e claro que o diabo só faz aquilo que ele tem permissão, por isso ele colocou uma série de enfermidades em Jó, por uma autorização de Deus, mas é um tempo de refinar a igreja. A igreja para viver uma esperança viva da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ensinando aos irmãos da igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do verso 23, 1 Coríntios 11, 23, ele nos diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros, e se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? A ceia era uma celebração, era um jantar. Era um jantar em que todos estavam convidados. Um jantar semelhante à Páscoa. Semelhante à Páscoa. Jesus fala isso em Lucas capítulo 22, que ele estava participando, ele queria participar com os discípulos da última Páscoa. 3 vezes ele participou da Páscoa. A Páscoa era um encontro de celebração que eles faziam todos os anos. Todos os anos.
lembrando a saída do Egito, a libertação. Quando Deus chama Moisés como libertador, ele dá instrução, dizendo: vocês vão matar um carneiro, vão pegar o sangue e passar nos umbrais, e vão cozinhar esse carneiro, vão assar esse carneiro, não pode sobrar nada. Se tiver uma família pequena, convida a outra para participar, e o anjo do Senhor vai passar no Egito, e vai matar todos os primogênitos, mas não entrará na casa de vocês, porque é Páscoa, é libertação, é passagem, é saída. E assim eles fizeram. E Deus então recomenda que eles fizessem isso quando entrassem na terra prometida todos os anos, para lembrarem da libertação do Senhor na vida deles. Quando Jesus então está participando dessa Páscoa judaica, que ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes da minha partida, e ele toma o pão, parte o pão, e diz: esse é meu corpo que é partido por vós, ou que é rasgado por vós. No original lá é rasgado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes o pão que significa vida. Jesus disse em João capítulo 6 que eu sou o pão que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Os pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer desse pão, por mim viverá. Então, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é oferecido por vós. É o pão dos céus, alimento. Também, depois de cear, ele pega o cálice, dá graça e diz: esse cálice é a nova aliança, é um novo pacto no meu sangue. Qual que era a aliança que eles tinham com Deus? Deus fez várias alianças com eles. Fez uma aliança com Abraão, de dar uma terra prometida. Deus fez aliança com Moisés, sobre os estatutos. E Deus tem o seu povo da aliança, mas eles quebraram essas alianças. No entanto, agora é um novo pacto. E esse pacto é selado com sangue. E o sangue é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É a nova aliança. Então, agora aliançados com Deus, a igreja inicia celebrando não mais a Páscoa judaica, mas a ministração da ceia. Quantas vezes eles se reuniam por mês para celebrar a ceia do Senhor? A igreja evangélica hoje, ela se reúne pelo menos uma vez por mês para celebrar a ceia do Senhor. Mas o início da igreja primitiva, eles celebravam todos os dias. Eles comiam as suas refeições de casa em casa. Todos os dias eles celebravam a ceia do Senhor, não mais a Páscoa. E começou a ter uma situação bastante interessante quando o evangelho começa a chegar na Ásia, em outros países, e eles recebem o ensinamento da ceia, que deveriam fazer isto, e faziam isso na igreja. Eu não estou dizendo igreja que se reunia, ou igreja que se reúne nos templos. Não. A igreja que se reúne em sua casa. Já preguei sobre isso. A igreja que está na sua casa. E eles comiam as suas refeições de casa em casa. Celebravam a ceia do Senhor. E a ceia foi instituída por Deus
instituído por Jesus Cristo. No entanto, no decorrer da história, ela foi perdendo um pouco o sentido e foi perdendo um pouco a razão de ser da ceia. Então, tem algumas igrejas que eu acho até interessante, eles falam assim: hoje eu preciso ir na minha igreja porque vamos ter a comunhão. Nós vamos ter a comunhão do Senhor, né? Pelo menos uma vez por mês. Então, a igreja começou a perder esse sentido da ceia já lá no primeiro século. Logo depois, a igreja já estava fazendo um certo banquete. Umas refeições que estavam sendo realizadas na igreja. Eu não diria num templo, numa construção específica, até porque a igreja padecia de muitas perseguições, mas eles faziam desse lugar um momento de orgias. Bebiam muito, comiam bastante e discriminavam os pobres. Começavam a formar grupinhos dentro da igreja. Grupinho de Pedro, grupinho de Apolo, grupinho de Cristo. E esses grupinhos discriminatórios, Paulo está então corrigindo o curso desta ceia, dizendo: vocês estão trazendo maldições para as suas vidas. Ele está dizendo: cuidado com você, como você está participando da ceia do Senhor, que é algo tão importante quanto a nossa salvação, quanto a nossa adoração, quanto a nossa vida com Deus. Paulo então está admoestando-os para que eles corrigissem esse curso. Não está dizendo: não participem mais, não ministrem mais, não façam mais. Ao contrário, ele está dizendo: agora você examine-se a si mesmo e coma. Ele não está dizendo: examine-se a si mesmo, e se tiver alguma coisa errada ainda, você deixa para outro dia, para outra oportunidade. Não. Examine-se e coma. Então a ceia deve ser, devemos novamente voltar às práticas das obras do Novo Testamento. Como a igreja de Éfeso, a igreja estava bastante animada, igreja que não permitia falsos mestres, os nicolaítas, igreja que estudava uma teologia, uma ortodoxia, enfim, uma igreja que sabia discernir o que era certo e errado. E Jesus repreende essa igreja, dizendo: volta à prática das boas obras, senão eu virei no meio de vós e moverei, tirarei o candeeiro. E no Apocalipse, a palavra candeeiro quer dizer o Espírito Santo. Volta ao teu primeiro amor. Volta ao seu avivamento. Volta à tua intensidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Volta-se para Deus e comece a vivenciar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Por outro lado, eu posso dizer que essa pandemia vai ser um refino, porque muitas pessoas estavam estimuladas a irem às igrejas por entretenimento. Eram shows, era alguma coisa assim que lhes chamasse atenção, mas não a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ter um momento de fome desta palavra, e as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos para ouvir doutrinas de demônios,
e não doutrina da palavra de Deus. Então a ceia, ela inicia com a motivação dos céus, num avivamento. Eles estavam vendo a presença intensa de Deus na vida deles, mas no decorrer da história foram perdendo isso. O que a ceia, o que Paulo nos ensina aqui? Eu vou colocar 5 verdades. Você pode achar até 10, 15, mas por hoje 5 está bom. 5 está bom. Primeira coisa, é que na Santa Ceia, que não pode ser um ritualismo. Vou participar da ceia como um ritualismo. Por que você participa da ceia? Porque os meus pais me ensinaram. Eu fui criado assim. Não, não é assim. A ceia, ela vai fazer parte do novo convertido, como o alimento que vem dos céus para a sua alma, para a sua alma. Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que na Santa Ceia nós celebramos a nova aliança, a nova aliança. Eis Jeremias capítulo 31, versículo 31, 34, ele diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Lembra que eu disse que eles quebraram essas alianças? Porque eles, não foi Deus, invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão um povo meu, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Essa aliança veio ser firmada em nossas vidas, na igreja do Senhor, conforme Ezequiel, capítulo 36, e nos diz aí no verso 25, então eu aspergirei água pura sobre vós, e serei purificados de todos os vossos pecados, de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O que Jeremias está dizendo, Ezequiel vai falar a mesma coisa. Então, dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e vos farei que andareis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quando é que mudou esse coração? Esse coração petrificado, esse coração de pedra, quando Jesus Cristo veio ao meu encontro, através do Espírito Santo, que convenceu-me do pecado, da justiça, do juízo, e eu o recebi como meu Salvador da vida, e Ele mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver.
O Espírito Santo fez agora da minha vida, do meu corpo, a habitação, o templo, a morada dele. E agora eu sou nova criatura. Paulo diz isso em Coríntios: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, não mais uma aliança que Deus fez com eles no Egito, da saída, mas agora uma nova aliança, que o apóstolo Pedro nos fala no capítulo 2, versículo 9: vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez um pacto conosco, aliançou conosco, Eu tenho uma aliança aqui, uma aliança que eu fiz com a minha esposa há 38 anos atrás. 38 anos atrás. Sempre eu olho para ver se ela corrige. Mas 38 anos atrás, nós estávamos lá no altar, diante de Deus, primeiro lugar, diante da igreja, das testemunhas, e aliançamos um com o outro, e usamos este anel, que nós já perdemos alguns deles, e tivemos que refazê-los. Mas está aqui, a aliança. Pode ser quebrada essa aliança? Pode. Os casais podem separar, pode esquecer o compromisso que fizeram, mas a aliança agora que Deus faz conosco é um elo inquebrável, porque está escrito no nosso coração: Deus aliançou conosco, registrou nosso nome no livro da vida. Não vai riscar lá: você agora não faz mais parte do livro da vida. Ah, mas agora eu me arrependi, vou registrar de novo. Não, ele registra de uma vez para sempre. Ele aliançou comigo, aliançou com você. E Paulo está escrevendo a esses irmãos dizendo: a cruz de Cristo sela esta aliança eterna de Deus para conosco. Aleluia! Glória a Deus. Não tem divórcio, não tem separação. Deus está aliançado conosco. E a ceia é a celebração da aliança que Ele fez conosco. Em segundo lugar, na ceia, nós celebramos o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Versículo 23 nos diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte. A morte. Isaías, o profeta Isaías, já nos diz lá no capítulo 53, versículo 53, versículo 4 e 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus me perdoou. O meu pecado que eu trouxe da geração adâmica, de Adão, que o apóstolo Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós estamos separados, e agora Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém, Natalina? Glória a Deus. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo ensina isso em Efésios, capítulo 2. Mas ele, sendo rico em misericórdia, pelo teu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos de pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Novas criaturas, novo coração, pecados perdoados, nosso pecado perdoado. Não estamos mais na geração adâmica, mas nós estamos na geração agora de Cristo. Se você ler Romanos capítulo 5, você vai perceber a geração de Adão e a geração de Cristo. Agora nós fazemos parte da geração de Cristo. O céu é o nosso lar, é a eternidade com Ele. Essa passagem aqui, não sei de quanto tempo, é apenas peregrinação, que o apóstolo Pedro nos diz que nós somos peregrinos, que nós vamos passar por isso aqui. E a vida não termina num sepulcro, mas começa muito mais após a morte, para viver uma eternidade com Ele, porque os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse diz, quem são esses que estão vindo aí? Com essas vestes brancas? Estes são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles são alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pecado perdoado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Não há mais nenhuma condenação, porque Deus, na sua riqueza de misericórdia, e tendo nos amado, nos perdoou, nos purificou, e somos salvos pela graça. Glória a Deus. A ceia representa isso para nós, amados. Eu estou participando da ceia, estou relembrando que eu era pecador. E Deus me perdoou, me purificou. Quando Jesus cura um cego, e esse cego encontra os fariseus e diz, quem te curou? Não sei o nome dele. Eu não sei quem é, não. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Agora vejo. Eu era cego, perdido, sem Jesus. Sem Jesus. Mas agora eu vejo. Pois Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus perdoou os meus pecados. E quando eu participo da ceia, estou relembrando isso. Eu era miserável, pecador, não tinha nada por merecer. Como aquele publicano que entra no templo e está lá o fariseu dizendo, eu não sou como este, eu faço isso, eu pago meus dízimos, eu oro ao Senhor. E o outro nem ousava olhar para cima e dizia, Senhor, se propício a mim, pecador. Ele foi alcançado pela graça, como um ladrão na cruz, que
que um está dizendo, sai daí, livra-te, a você e a nós. O outro dizendo, nós estamos aqui porque nós somos pecadores, merecemos. Senhor, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe dá uma promessa, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Derrama o amor dele, perdoa os seus pecados de um condenado por causa dos seus maus feitos, mas o recebe para viver na eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Este é o momento da ceia em que nós celebramos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, amados, nos diz que na ceia nós celebramos a manifestação da graça de Deus. Versículo 24 nos fala assim: e tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, graça de Deus que é derramado sobre nós. Porque nos diz o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, no verso 4 e 8, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, e pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Caris, graça. Deus nos alcançou. Deus derramou a sua graça sobre as nossas vidas. Conta-se que 2 pastores estavam caminhando, conversando. De repente, perceberam um homem caído numa sarjeta, embriagado. E um dos pastores olhou para ele, para o outro pastor, e disse, ele não é membro da sua igreja? E o pastor olhou e falou assim, é. E por ser membro da minha igreja, é que ele está aí. Se ele fosse membro de Cristo, ele estaria em outro lugar. A graça, quando nos alcança, nos tira das profundezas das trevas para a sua maravilhosa luz. Pela graça. Não tem mérito nenhum. Não é porque eu nasci num lar evangélico. Não é porque eu fui criado na igreja. Não é por isto. É graça. Somente a graça maravilhosa de Jesus que me alcançou. Maravilhosa graça que nos traz a presença de Deus para reconhecer o seu amor, a sua grandeza. John Newton, que era um mercador de escravos, ele compõe uma música, tirado dos gemidos dos escravos, lá nos porões dos seus navios, do seu navio. E ele fala dessa sublime graça de Deus. Graça, maravilhosa graça. Só a graça de Jesus sobre a minha vida. E quando eu estou nesse meio de graça, Calvino disse que isso é um meio de graça. É sinal visível de uma graça invisível. Quando eu estou participando da mesa do Senhor, eu estou edificando a minha vida por esses elementos. Meios de graça, a ceia, os sacramentos, a palavra, a oração, a adoração, que Deus nos deu como, vou dizer aqui, ferramentas para que nós cheguemos até o trono da sua graça para buscá-lo e amá-lo cada vez mais.
meio de graça. Participamos da ceia porque o Senhor nos salvou, nos regenerou. E agora eu uso essa ferramenta para a minha edificação espiritual. Mas também, em quarto lugar, na ceia, nós celebramos o privilégio de pregar o Evangelho. O versículo 26 nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo Romanos 10, 13 e 15, de 13 a 15, nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres de boas novas. Pregar o evangelho é um privilégio de todo cristão. O apóstolo Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar. Esse tempo atrás eu vi uma pessoa na TV, numa live falando alguma coisa de pregação, cansado, correndo esse Brasil todo, pegando avião aqui, pegando um avião lá, e saindo de uma igreja aqui, outra igreja lá, para pegar o evangelho, sacrifício, não sei o quê. Falei assim: olha, está na hora de Deus tirar esse privilégio dele, porque é um privilégio pregar o evangelho. Que Paulo diz em 2 Coríntios 9,16: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar nisso, porque sobre mim pesa a responsabilidade, porque ai de mim, se não anunciar o evangelho. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, quando Jesus está prestes a subir, a ascender aos céus, Ele recomenda aos seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Discipulado. Pregar o evangelho é o grande privilégio que Deus nos deu. Ezequiel diz que o sangue daqueles do ímpio vai clamar a nós, se nós não anunciarmos, porque somos atalaias de Deus e temos que anunciar. E a ceia é uma manifestação, é uma forma de manifestar a graça de Deus na pregação do evangelho de Cristo Jesus. Anunciar o evangelho. E por último, amados, na Santa Ceia, nós vamos celebrar a restauração para voltarmos ao Senhor, ou para a volta do Senhor. Versículo 28, ele nos diz, no verso 26, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Um dia Jesus virá, até a volta dele. Quando ele está dizendo até que ele venha, haverá um fim.
haverá um fim. E este fim será glorioso para muitos. E para outros será terrível. Terrível. Tempo de condenação, de juízo de Deus. Porque nós ficamos muito no amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Lá em João capítulo 3, nos ensina lá que Deus é amor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esquecem os versículos subsequentes. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega-se para a luz, a fim de não ser arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele está dizendo: tudo bem, lá está a cruz. Deus derrama o seu amor lá, mas nessa cruz também é o lugar de condenação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: examine-se a si mesmo. Que o mesmo lugar da bênção é o lugar da maldição. A cruz é o lugar da bênção de Deus, o seu amor. Mas a cruz é o lugar também do juízo de Deus. Portanto, é indesculpável aos homens sobre a vida de Jesus Cristo. Vida e a morte e o evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe nesse dia. E traga ao nosso coração uma disposição de amar ao Senhor, andar com o Senhor, vivenciar o evangelho da salvação de Cristo. Que Deus nos abençoe para que reconheçamos que eu dependo de estar com os meus irmãos para nos edificarmos uns aos outros, apesar da pandemia. Amar e edificar, e a ceia nos cela nesse tempo de comunhão com o Senhor. Vamos ouvir uma música?